Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Jonatas Verli e vim trazer para vocês hoje um modelo de máquina nova. Lembrando que lá no site loja.singer.com.br você consegue comprar qualquer produto utilizando o cupom que vai estar aparecendo para vocês, que é o Jonatas Verli, e também eu vou deixar disponível aí no box de informação. Sem mais delongas, vamos abrir e montar essa máquina reta que é a Singer 154S. Quando você compra uma máquina de costura industrial, ela vem com dois pacotes. Um vindo a bancada dentro e no outro vem a máquina de costura. A primeira etapa que você vai fazer é montar a bancada para depois abrir a máquina de costura. Então, eu vou reservar por enquanto a outra caixa e a gente vai começar a abrir desse jeito. Você posiciona o lado correto da caixa para cima e você consegue abrir para a gente começar o processo de montagem. E para isso eu vou utilizar uma chave comum, uma chave de boca ou de estria número 14. Eu vou utilizar também para poder parafusar a parafusadeira com a pontinha Phillips ou a de fenda. Eu venho com uma tesoura com muito cuidado, coloca ela para o lado certo, para cima, do lado certo para cima. Aí você vai reservando com muito cuidado, retira todas as partes que está por cima. Aqui a gente tem o pezinho. Toma muito cuidado na hora de tirar daqui de dentro para não danificar nenhuma das partes. Aí eu venho, essa parte aqui das borrachinhas são muito importantes, onde nós vamos colocar as rodinhas. Aí eu reservo. Aqui a gente tem a tampa da máquina de costura. Dentro dessa caixinha a gente tem as rodinhas. 4 rodinhas. Essas rodinhas são maravilhosas para a locomoção da máquina. A primeira parte que eu vou montar é essa base do pezinho. Eu gosto sempre de começar por ela porque eu já consigo travar essa região e facilita o processo de colocação das outras partes. Você pode montar da forma que você achar mais interessante, porém, fazendo assim eu acredito que facilita bastante o processo. Aí eu pego a base da frente, tomo muito cuidado para colocar o nome correto. Desse jeito, eu coloco Singer para frente da peça. Aí eu vou vir com bastante cuidado. Venho aqui pela parte, o pezinho, ele tem a parte maior e a parte menor. O lado da frente da máquina é esse aqui. Eu vou montar a máquina de frente para vocês, para facilitar o processo de visualização. Então eu pego, posiciono desse jeito. A máquina ela vai ficar depois de montada assim. Esse lado aqui vai ser o lado da frente e esse lado aqui vai ser o lado de trás. Então, o nome Singer, ele vai vir nessa região, aqui na parte da frente da peça. Aí eu vou começar o processo de parafusamento nessa região aqui da frente. Os parafusinhos, eles vêm todos dentro de um pacotinho. Eu sempre gosto de deixar ele dentro dessa bandejinha. Aí aqui agora eu posso vir tanto com a chave 14, posicionar no parafusinho e apertar, ou eu posso vir com a parafusadeira e prender aqui essa parte da base. Pronto. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Ainda gosto de vir com a chave e dar uma apertadinha para reforçar esse parafuso ficar bem fixo. Sempre aconselho começar a montar pela base, que você já vai ter essa estrutura. Aí depois que você montou toda a parte de baixo, você vai fixar aqui na parte da mesa. Vou colocar agora essa chapinha que fica por baixo aqui. Ela vem com um metalzinho, então ele precisa colocar internamente. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Alguns modelos de bancada, esse processo aqui você não precisa nem colocar. Nesse aqui precisa, então você precisa se atentar bastante ao modelo, ao estilo. O da máquina 151G, ele é um pouco diferente desse, ele é mais abaulado nessa região. Esse aqui já é um processo bem diferente, é uma chapinha completamente reta. Aí eu vou mostrar para você como que você faz para fazer a montagem. Eu gostaria de fazer uma observação, antes mesmo de começar o vídeo. Quando eu vou fazer o processo de montagem, eu monto a máquina e eu retiro essas duas pecinhas. Para que servem essas duas pecinhas? Elas servem para você posicionar nessa parte e você vai fixar essa base, onde vai ficar o pedal da máquina, ele fica praticamente colado ao chão. Porém, eu não gosto quando isso aqui fica colado ao chão, porque fica muito difícil para você limpar ao redor da máquina, e para mim também funciona melhor essa parte mais elevada, por conta das minhas pernas que são pequenas, então eu gosto de utilizar dessa forma. Eu retiro isso aqui,
Aí vai sobrar alguns parafusinhos e essa parte aqui que eu não vou utilizar e vocês vão ver ao longo da montagem da máquina. Porque para mim eu acredito que funciona melhor dessa forma, essa chapa elevada, ela facilita no processo de limpeza, não fica colada ao chão, facilita até para a locomoção da máquina, então eu gosto de retirar isso aqui. Porém, se você for fazer uma montagem padrão, isso aqui ele vem nessa parte, você encaixa, e essa parte da chapa, ela vem embaixo dessa parte aqui. Então, é um tipo de mudança que eu faço que funciona melhor para o meu biotipo. Aí, se caso você quiser fazer também dessa mesma forma, você pode fazer, porém tem que levar em consideração que a distância entre a parte do pedal e a parte aqui do acionador da máquina, ela fica menor. Para mim também funciona melhor porque a joelheira eu consigo acionar dessa forma, ela fica mais elevada, então para mim funciona muito bem. Aí também, se caso eu quiser fazer qualquer outro tipo de alteração, eu posso elevar pela lateral a máquina. Porém, eu gosto de deixar essa chapa elevada para facilitar nesse processo de limpeza. Agora eu vou posicionar aqui por baixo essa chapinha. Nessa chapa, você vai fixar depois a parte do pezinho de acionamento. Então eu tenho que me atentar à posição correta. Ele vai ficar desse jeito, com um lado bonito, esse lado aqui que tem todo esse estético aqui quadradinho para cima. Esse aqui é o lado do avesso, do fundo da chapa, então ele vai ficar para baixo. Dentro dessa parte aqui do pé da máquina tem essa canaleta. Aí eu vou pegar essa chapinha de metal que vem por dentro, testa primeiramente para ver se o parafuso vai encaixar. Aí eu venho aqui nessa região, se ela tiver com essa parte da capinha de proteção, você retira. Aí você posiciona desse jeito aqui por dentro a chapinha de metal. Depois você vem com essa base desse jeito, vem com um parafuso e faz um encaixe nessa região, dentro dessa chapinha aqui de metal. Aí eu vou posicionar aqui bem certinho. Por enquanto eu ainda não vou apertar ele completamente, não vou deixar ele totalmente apertado, só levemente apertado para não ficar saindo do fora do lugar. Pronto. Vou fazer agora esse mesmo processo do outro lado. Agora eu vou apertar um pouco nessa região. Aí depois eu vou centralizar ele bem certinho. Por enquanto eu vou deixar ele aqui desse jeito. Aqui nessa parte, ó, dessa chapa de baixo, normalmente eu costumo deixar ela no meio dessa região. Você pode medir bem certinho e colocar ela posicionada no meio. Ou você pode medir com uma régua da base para dentro, em torno de 10 centímetros, 10 centímetros e meio. Agora eu vou posicionar a rodinha nessa parte aqui do pezinho da máquina. Dentro dos parafusinhos vem essa chapinha de metal, vem 4 chapinhas dessa. Aí eu posiciono aqui desse jeito, venho com essa parte de metal, seguro aqui por dentro. Agora eu vou pegar a rodinha, tiro o parafusinho. Venho aqui agora por dentro, coloco esse parafusinho aqui alinhando todos os buraquinhos. Aí eu vou rosqueando aqui a parte da rodinha e vou repetir esse mesmo procedimento aqui nas 4 rodinhas. Montei a base desse jeito, coloquei a parte da frente, a chapinha de baixo e já coloquei as rodinhas. Eu vou montando de baixo para cima a peça. Por último que eu vou mexer com a máquina de costura. Eu vou pegar essa parte aqui do pezinho e vou começar a colocar ela aqui nessa parte de baixo. Por que que é importante colocar ela agora? Porque depois que você vir para a parte de cima e colocar o tampo da mesa, vai ficar difícil você conseguir girar a máquina de perna para cima. Então eu já coloco logo essa parte aqui. Ela vem com uma chapinha aqui por dentro e a gente vai parafusar ela nessa parte aqui, essas duas partes aqui para a gente começar facilitar porque ainda não tem nenhum peso na parte superior da máquina. Agora eu vou vir nessa parte, ela vem com essa chapinha solta, ela serve para a gente colocar aqui o pezinho e encaixar depois na parte superior. Eu vou vir com esse parafusinho mais fininho e vou colocar uma porquinha por baixo e vou parafusar essa parte aqui, essa chapinha aqui nessa região. Venho com outro parafusinho, posiciono, venho com a porquinha por baixo. Pronto. Aí você pode ver a posição que você acha que fica melhor. Eu gosto de deixar ele previamente aqui
já solto, eu não gosto de parafusar ele totalmente por enquanto, porque eu vou posicionar ele aqui. Aí depois eu vou ver a posição correta que vai vir, o ferrinho que encaixa nessa posição. Agora nós vamos posicionar essa parte aqui do pedal na região de baixo. Por isso que eu gosto de fazer essa etapa nesse momento, antes de colocar a tampa da mesa, porque a gente consegue virar pelo avesso e encaixar melhor. Agora eu venho nessa chapinha de baixo, vou pegar essa chapinha de metal e vou colocar ela bem no centro aqui da peça, assim. Vou encaixar aqui, posicionando bem certinho, centralizando aqui com essa região. Aí, dentro desse pininho de metal que tem nessa parte, a gente consegue fazer o encaixe. Porém, é mais interessante prender ele previamente, desse jeito. Aí eu vou pegar um parafuso, vou fazer o encaixe nessa região. E vou pegar uma porquinha e vou colocar aqui nessa parte, para poder fixar e deixar essa parte aqui presa. Aí você mede bem certinho. Eu sempre gosto de colocar a parte que frouxa o parafuso por baixo, sempre com esses pininhos pro lado de fora. Ajeito. Aí aqui agora eu consigo fazer o processo de regulagem desse jeito, para depois eu apertar. Aí eu encaixo aqui desse jeito, chego o parafuso todo pro canto, venho do outro lado e faço o mesmo encaixe, bem certinho. Pronto. Aí depois que eu encaixei bem certinho essa parte do pezinho, eu posso apertar bem o parafuso. Aí para isso, eu vou virar a base para cima. Pronto. Agora ele está bem fixo nessa parte. Montei aqui a parte da base. Agora o que nós vamos fazer? Começar a colocar a parte superior. Você vai ver essa parte aqui, que ela é um pouquinho maior. Aí você vai encaixar com essa parte aqui, que ela é maior, para a região de trás, onde nós vamos encaixar desse jeito. Nessa parte lateral você tem vários risquinhos que servem para você dosar o tamanho, a altura da máquina. Aí você coloca eles desse jeito, um de um lado e outro do outro. Agora nós vamos fixar essa parte aqui. A gente tem 4 furinhos, aí você pode colocar de acordo à altura que você vai querer da mesa. Aqui no caso eu costumo sempre colocar nos parafusinhos superiores. Eu venho aqui e encaixo, assim. Venho do outro lado e faço a mesma coisa. Aqui por dentro, o que vai prender esses dois parafusinhos é essa chapinha de metal. Coloco aqui por dentro essa parte de metal. Aí eu vou encaixar os parafusinhos por fora. Eu vou subir aqui desse jeito, seguro, venho pelo lado de fora e faço o encaixe do parafuso. Montei aqui a base, ela está toda no lugar bem certinho. Agora nós vamos fazer o encaixe dessa parte inferior com o tampo da mesa. Agora eu posicionei aqui a parte do tampo da mesa, coloquei por cima bem certinho, alinhando a posição correta, a base superior que nós já montamos. Agora nós vamos fixar a parte inferior na parte do tampo da máquina. É muito importante sempre centralizar bem certinho o tamanho da mesa. Aqui no caso eu pego uma régua, eu vou medir da base para dentro, cerca de 9 centímetros. Na parte de trás eu faço a mesma coisa. Aí você vai alinhar aqui nessa parte aqui, onde tem o buraquinho, essa parte que vai fazer o encaixe da máquina. Tenta sempre centralizar tudo bem certinho no lugar. Vá com uma régua média de um lado, vem aqui e vê o encaixe. Faz a mesma coisa aqui do outro lado. E aqui na parte de trás a gente faz a mesma coisa para tudo ficar bem certo. Agora eu vou vir com os 4 parafusinhos e vou fixar. Eu posiciono aqui bem certinho a parte da gaveta. Aí, para facilitar o processo, eu vou encaixar bem certinho, dessa forma, alinhando bem certinho com a parte aqui da frente. Ajeito. Aí eu vou vir e vou fazer uns furinhos de encaixe, para facilitar o processo de posição. Pronto. Aí eu vou prender agora esse lado.
Pronto. Agora eu vou fazer esse processo em todos os parafusinhos. Venho aqui no último agora. Pronto. Vou conferir aqui para ver se a gaveta encaixou certo. Pronto. Bem certinho no lugar. Agora nós vamos fixar a parte do acionador do pedal. Aí agora dentro dessa caixa que vem a máquina, ela vem com essa caixa menor. Nós vamos começar o processo de fixação aqui na parte do acionador do pezinho, que é essa parte que fica aqui dentro. A gente já vai aproveitar e fixar ele ali naquela parte. Agora eu venho com essa haste que também fica dentro da caixa. Eu vou posicionar ela desse jeito, aqui. Travo ela aqui no pezinho. Venho com o alicate e dou uma apertadinha. Pronto. Aí essa haste ela vai servir como guia para a colocação do acionador. Por que eu gosto de colocar essa haste primeiro? Porque eu consigo posicionar essa parte aqui do acionador da máquina, eu consigo alinhar ele bem certinho e vejo a posição que ele vai ficar melhor aqui. Aí eu encaixo mais ou menos próximo aqui a região. Se eu for medir ao certo, ele fica mais ou menos ao meio aqui da região da máquina de costura. Porém, eu gosto de colocar ele bem certinho para eu ter essa posição, ver, conferir, para esse ferrinho aqui, essa haste, ela não ficar muito torta, muito esquisita. Aí eu já uso ela aqui como guia, bem certinho, verifico tudo se vai ficar bem centralizado, bem certinho com a parte de baixo. Agora eu venho com essa parte da haste, encaixo aqui na parte do acionador e venho aqui com a poquinha e aperto aqui nessa região. Por isso que eu gosto de medir por ela, para poder ficar bem retinho, bem certinho. Aí eu encaixo e depois é só fazer a regulagem correta. Aí depois eu posso fazer a regulagem através desse parafusinho, se eu quiser ir um pouquinho mais para baixo, a parte do pezinho, se eu quiser ir um pouquinho mais em pé. Agora nós vamos girar para o outro lado para a gente fazer o encaixe aqui do cárter. Agora que nós finalizamos a montagem ali da base da mesa, eu vou começar a montar aqui o passa-fio, o porta-fio também, que é essa parte que vem junto com a máquina. Aí você abre, ele vem dentro daquela caixinha menor, posiciona bem certinho aqui dessa forma. A primeira parte que eu coloco é essa parte aqui superior, aí eu prendo o parafusinho. Depois eu venho com a outra parte de baixo, que vai ficar aqui a base onde os carretéis de linha vão ficar. Aí eu vou vir com essa base, coloco aqui, encaixo. Essa parte eu não preciso nem travar muito bem ela, eu posso deixar ela assim para movimentar. Agora eu vou prender com essa parte aqui de baixo. Essa daqui eu vou travar bem certinho. Ela vai servir como trava para essa parte onde vai ficar os carretéis de linha. Montei essa parte aqui, agora eu venho com a parte de baixo, encaixo e vou apertar aqui o parafusinho, é bem simples, não tem muito segredo. Pronto, bem certinho. Aí agora eu venho com essa parte de trava. Agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui do outro lado. Agora eu venho com essa parte aqui do porta-fio, coloco aqui desse jeito no lugar, venho com um parafusinho por baixo, eu deixo uma borrachinha por cima e uma arruela, agora eu venho com uma arruela, a borrachinha e a poca e vou apertar aqui por baixo da peça para poder travar essa região aqui na máquina. Aí eu vou prender bem certinho aqui para ele ficar bem fixo e bem firme. Agora eu vou pegar essas duas pecinhas, eu vou encaixar uma de um lado, bem certinho. Venho aqui com a outra na mesa, encaixo bem certinho aqui no lugar. Agora eu vou vir com um preguinho e vou prender essa parte aqui. Eu posso usar 2 preguinhos, venho aqui com um parafusinho e vou bater aqui nessa parte, para ele ficar bem fixo aqui nessa região. Pronto. Agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui do outro lado. Venho com outro, para ficar bem fixo.
Pronto. Deixei essa região aqui bem fixa. Agora eu vou fazer o encaixe aqui da região do cárter. Agora eu venho com a joelheira, faço o encaixe dela desse jeitinho aqui no buraquinho que tem no cárter. Pronto. Aí eu vou apertar agora o parafuso. Agora nessa região aqui por dentro do cárter, eu vou colocar aqui o ímã nessa região. Porém, eu sempre gosto de vir com a chave de fenda na dúvida e apertar o parafuso que tem aqui dentro para exaustão de óleo. Então, na dúvida, eu sempre dou uma apertadinha a mais nele. Aí sim eu coloco o ímã aqui em cima. Aí depois eu vou colocar o óleo aqui dentro do cárter. Porém, eu já vou posicionar a máquina aqui por cima e depois eu faço a colocação do óleo aqui por dentro para não criar nenhum tipo de bagunça, porque a máquina é muito pesada, então nessa posição da máquina, na colocação dela dentro do cárter, pode ser que você faça algum movimento e o óleo derrame. Então deixa para colocar o óleo por último. Agora nós vamos posicionar a máquina. Nessa etapa você vai precisar da ajuda de alguém para retirar a máquina da caixa, porque ela é muito pesada, então a gente precisa de ajuda para esse momento. Aí o que que eu faço? Eu vou encaixar essa parte aqui de trás. Posiciono aqui bem certinho. Pronto. Faço essa mesma coisa aqui do outro lado. Desse jeito. Aí agora eu vou posicionar essa máquina de costura sobre a mesa. Aí agora com bastante cuidado a gente pega a máquina. Nesse caso a gente vai precisar de ajuda, porque é muito pesada. A gente vem com bastante cuidado, encaixa a parte de metal. Posicionei aqui a máquina sobre a mesa, veja só como que ela ficou. Agora eu posso posicionar e colocar o óleo por dentro da máquina. Eu venho aqui e tombo. Dentro da caixinha menor da máquina ele já vem com esse óleo. Aí eu venho e despejo aqui dentro com muito cuidado para não derramar fora. Aí eu coloco o óleo aqui por dentro, eu vou sempre olhando ali para ver se está tudo correto. Agora eu venho aqui nessa região com muito cuidado, tomando cuidado para não cortar nenhum desses fios e vou cortar essa abraçadeira que está aqui. Pronto. Aqui por dentro a gente tem os cabos. Aí eu vou pegar agora essa parte e vou encaixar junto com a parte de baixo do acionador. Eu passo ele aqui por dentro desse buraquinho. Vou encaixar ele aqui bem certinho. Pronto. Encaixo aqui essa parte bem certinha, tomando muito cuidado. Agora eu vou proteger novamente aqui com essa parte, desse jeito. Finalizei aqui a parte do processo de encaixe, encaixei aquela parte do acionador do pedal, coloquei ele aqui por baixo para ficar bem escondidinho. Então, esse aqui é o processo de montagem da máquina reta industrial da Singer 154S. Na próxima aula nós vamos aprender, conhecer um pouco também das funções que essa máquina tem, fazer o processo de passagem de linha e ver todas as novidades, tudo que está disponível através dessa máquina. Lembrando que lá no site loja.singer.com.br você pode comprar qualquer produto da marca Singer. Utilizando o cupom de desconto que é Jonatas Verli, você tem desconto na compra das suas máquinas, tesouras, manequins, qualquer produto Singer você tem desconto utilizando o meu cupom de desconto. Então esse aqui é o resultado desse vídeo, onde vocês viram o processo de montagem que eu faço da minha máquina. Eu gosto de montá-la dessa forma porque funciona melhor para o processo de limpeza. A única diferença mesmo é que ela fica um pouquinho mais elevada, porque eu não coloco aquelas duas pecinhas que vocês viram. Se caso você quiser conferir o processo de montagem também da máquina de forma industrial, você pode ir lá no canal da Singer, que eu vou deixar o link disponível para vocês aí no box de informação. Na próxima aula nós vamos trazer para vocês tudo sobre essa máquina de costura, como passar a linha, cada uma das funções que ela tem. Se caso você tiver alguma curiosidade e tem interesse em saber coisas sobre essa máquina, comenta aí embaixo que a gente vai produzir ainda esse vídeo e eu posso trazer todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a máquina Singer 154S. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço,
Dê um joinha, compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário aí embaixo e em breve a gente vai voltar com um vídeo mostrando tudo que essa máquina tem para oferecer.